Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus. Trazemos novamente um episódio Certo. que é com outro tema que nós já tínhamos falado no último episódio, assim, nunca falámos sobre este tema, podíamos falar porque era um tema interessante, que é sobre... Isto foi muito rápido logo, não foi? Não. Foi logo tipo, olá, então é isto. Não foi. Mas é sobre a nossa Identidade. em Cristo. Ou seja, quem somos nós em Cristo? É a pergunta do vídeo de hoje. É, quem sou eu, Mariana, em Cristo? Quem és tu, Ana, em Cristo? Quem és tu, Roberta, em Cristo? Quem és tu, Henrique, em Cristo? Quem és tu, Gervaldino, em Cristo? Quem somos em Cristo? É esta a pergunta de hoje. E eu acho que podemos tenho aqui já um versículo, podemos já entrar aqui, que é 2 Coríntios 5,17, que é, vamos ler este versículo, e eu escrevi aqui, não podemos começar a falar de identidade sem começarmos a dizer que apenas por nós vivemos em Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Então, vamos ler este versículo que está em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, nós vivemos com Cristo, nós estamos com Cristo, por isso Cristo deu-nos uma Identidade nova identidade. Exatamente. Mas o que é uma nova identidade? Exato, vamos aqui perceber isto. É mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos passados. Basicamente é mudarmos toda a nossa pessoa. Se nós conhecemos realmente o amor, não é? Isso vai nos mudar. Nós vamos começar a ver o próximo, quem está à nossa volta, de maneira diferente, não é? Porque há uma coisa que eu escrevi sobre identidade, que é algo de dentro, mas que se vê de fora. Exato. Ou seja, não é só para mim. Ter uma identidade em Cristo não é só eu dizer que sou filha de Deus, porque o ser filha de Deus depois carrega-se com outro peso de responsabilidade, que é como tu tratas as outras pessoas, como tu geras a tua própria vida, como escolhes o parceiro para a tua vida, como tratas as pessoas no teu trabalho, na tua faculdade. Basicamente os frutos Exatamente. do Espírito, que nós também já falamos. Eu acho que a identidade que Deus nos dá, não é? Que nós recebemos através de Jesus Cristo, é algo que nos renova e nos transforma para dar fruto ao próximo. E qual é o objetivo final? E eu escrevi aqui é que se veja Cristo em nós. Ou seja, nós fomos criados no início no jardim, mas o mal entrou e a relação rompeu-se. Nós, quando temos uma identidade, automaticamente temos uma intimidade e uma relação que não tínhamos antes. Claro. Se eu te conheço, e se tu me deste identidade, eu vou querer conhecer-te para me tornar mais parecida contigo. E é isso que acontece com Jesus. Ou seja, Jesus veio, sacrificou-se para nós, vencendo a morte e o pecado. Sendo ele imaculado, não é? Jesus é referido como o Filho de Deus. Ou seja, nós, quando Jesus é batizado, não é? Nós conseguimos, Deus fala, este é o meu filho, a quem eu prezo. Ou seja, ele não trata, este é Jesus. Não, este é o meu filho. Ou seja, já há uma relação de pai e filho. É uma identidade. Exatamente. Dada. E nós podemos ver no Novo Testamento que a nossa identidade passa a ser filho de Deus. Ou seja, nós podemos passar a chamar Deus de pai. Isso nota-se que é uma relação muito íntima e uma relação muito próxima, assim como eu te chamo de amiga. Eu também escrevi aqui que o sacrifício da cruz e o entender esse sacrifício fez-nos ganhar uma nova identidade. Exatamente. Porque nós já não somos criaturas, Exatamente. nós somos filhos. Ou seja, o facto de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, de querermos viver com Ele, faz com que a gente não seja meras criaturas, mas a gente possa ser chamados de filhos de Deus e ter o privilégio de chamar, tal como tu estavas a dizer, Deus de nosso Pai. Ou seja, eu acho que esse era realmente o objetivo de Deus, era que nós nos tornássemos filhos dele logo desde o início, não é? Mas claro que o mal entrou no jardim, a relação rompeu-se, já não existe aquela intimidade que eles tinham no jardim, porque Deus procurava Adão e Adão estava lá e encontrava, mas quando entrou o mal, onde estás, não é? É assim que diz a palavra, e isso foi-se perdendo. E Jesus foi mesmo a resposta para essa ligação perdida, para esse relacionamento, para essa intimidade perdida. E ele veio realmente dar-nos um direito que era nosso.
mas que nós, pela nossa própria vontade, o perdemos. E não haveria outro homem, não é? Não haveria mais ninguém que fizesse o sacrifício que ele fez. Ou seja, nós temos realmente esta identidade de sermos filhos de Deus por causa do sacrifício dele. Por causa da cruz. Exatamente, por causa da cruz. Isto é o que tem mais significado ao longo da Bíblia. É a cruz, é aquilo que ele fez por nós, é aquilo que ele não só se deu, não é, por nós, mas ele quis morrer, não é? Ele quis vencer a morte para que nós pudéssemos ser pessoas novas. Claro. Isso foi realmente um ato de amor. Isso não acontece em mais lado nenhum. Não é? Ai, olha, vou morrer, mas pronto. Não é? Não, ele quis se dar do tipo, eu sei que ao dar-me eles vão conseguir ter uma relação que era isto que eu queria desde o início. Comigo, com o pai. E eu acho que há uma coisa maravilhosa em nós sermos cristãos, que é o facto de que nós, ou seja, eu sou a Mariana e eu posso achar que mais ninguém neste mundo me conhece tão bem quanto eu própria. Tipo, eu se me for apresentar a algum lado, eu acho que eu sou a pessoa que me apresento melhor do que outra pessoa qualquer que até me possa conhecer. Mas eu acho que nós só nos conhecemos verdadeiramente quando nós conhecemos a Cristo, porque não vale a pena eu estar a minha vida inteira a procurar saber quem eu sou, porque isto acontece, e é estranho, porque eu provavelmente seria a pessoa que deveria saber quem melhor eu sou, mas muitas pessoas, e isto acontece, e é estranho, mas muitas pessoas não sabem quem elas próprias são, devido ao facto de que não conhecem o Criador delas próprias. Ou seja, eu acho que a nossa busca tem, e como nós temos vindo a dizer ao longo de todos os episódios, porque eu acho que se as pessoas forem dar assim como é que é? Se forem ver todos os episódios para trás, há sempre uma coisa que a gente tem vindo a dizer, que é o nosso objetivo máximo é conhecer a Cristo. Exatamente. Eu não tenho mais nenhum outro... Eu posso ter objetivos na minha vida e isso é maravilhoso, mas o meu objetivo máximo da minha vida é conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. E eu acho que isso é o máximo para nós conseguirmos saber quem é que nós somos, porque a partir do momento em que eu sei quem é o meu Criador, eu sei como é que Ele me criou, eu sei como é que Ele me vê, isso dá-me uma nova identidade e eu consigo perceber quem eu sou a partir de conhecê-lo a Ele. Ou seja, eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa na vida cristã, que é, eu posso estar neste mundo, mas eu posso não saber quem eu sou se eu não souber quem é Cristo e quem é Deus. Então acho que a nossa busca diária, todos os dias, por nós conhecermos mais da Bíblia, é nós também conhecermos mais de nós. Porque a partir do momento em que nós lemos todos os dias mais da palavra e que nós conhecemos o caráter de Deus, nós vamos conhecer para que é que Ele nos criou, ou seja, nós aí já conhecemos qual é o nosso propósito aqui na Terra, o que é que nós estamos, quem é que nós somos aqui, e isso também a Bíblia também nos ajuda a perceber, os planos que Deus tem para nós, tudo, a visão que Deus tem para nós, e eu acho que isso é das coisas mais maravilhosas. Certo. Eu acho que antes, agora falando para quem já acredita, não é? Antes de nós querermos responder às perguntas de o que é que eu vou fazer, qual é o cargo que eu vou tomar, será que vou ser boa mãe, será que vou ser boa filha, aquilo que nos liga à terra, ou seja, o terreno, nós antes de querermos concretizar isso ou perguntar-nos o que é que nós vamos fazer, nós deveríamos primeiro perguntar, ok, eu sou filha de Deus, então quem é que eu sou realmente? O que é que Deus diz que eu sou? Dizermos que somos filhos de Deus não pode ser só de boca para fora, porque há uma responsabilidade nesse nome, filhos de Deus, porque eu posso dizer que sou filho de Deus a alguém que não acredita, mas se as minhas atitudes não correspondem com o que é um filho de Deus, então qual é a imagem que eu dou do meu pai, que eu digo que sou, não é? Sou filha daquele meu pai, do Criador do mundo, qual é a imagem que eu passo? Ou seja, não se vão querer aproximar. Se eu faço aquilo que não deveria, então não trago pessoas para Cristo. Claro. Eu acho que principalmente a identidade, lá está, é para nós, mas é para que o outro consiga ver Cristo em nós. Se eu continuar a alimentar o meu ego, a minha vontade, o meu querer, tudo aquilo que a carne adora, não é? Mas o meu espírito não, então eu nunca vou mostrar quem é Cristo realmente. Eu vou mostrar aquilo que a terra me puxa, ou seja, o pecado vai começar a falar cada vez mais alto, exatamente. E eu não vou conseguir olhar para as pessoas da maneira como Deus olha, porque eu tenho que pensar, Deus olha para eles da mesma forma que olha para mim. E se eu quero ser amada por Deus, então eles também o querem. Eu não posso tratá-los da mesma forma que eu não queria ser tratada. Claro. Eu acho que realmente a identidade é uma coisa para levar com responsabilidade.
porque como nós falamos, ser igreja também passa um bocadinho por isto, não é? Nós somos filhos de Deus em primeiro lugar, exatamente, mas depois temos a responsabilidade de ser igreja. Ou seja, ser filho de Deus é a identidade que nos liga a Cristo, não é? Porque eles veem Cristo em nós, mas a responsabilidade que o filho de Deus tem é ser a igreja. Ou seja, nós temos aqui dois papéis, ser filho de Deus e ser igreja. Uma coisa é diferente da outra, mas nós temos que carregar as responsabilidades dos dois nomes, e temos que perceber, ok, se eu aceitei Jesus, se eu me batizei, se eu acredito que Ele é o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo... Eu tenho que saber demonstrar isso. Exatamente. Se eu quero ser salva, então eu não quero guardar isto só para mim e quero que o outro, que não conhece ainda, também seja salvo e seja considerado Filho de Deus, porque não somos todos considerados Filhos de Deus. Claro. Somos a partir do momento que o reconhecemos como Pai. Se eu reconheço como Pai, automaticamente sou filha. E aqueles que não o conhecem, então eu tenho que levar um bocadinho dessa identidade até Ele. Tem que levar conforme a Bíblia diz, não é? Claro. Com o fruto do Espírito, com a paz, com a mansidão, com o amor, com a correção. E eu até escrevi aqui, a identidade está intrinsecamente ligada ao fruto do Espírito. Exatamente. Nós também já falamos e fizemos um episódio só a falar sobre o fruto do Espírito, mas eu acho que literalmente as coisas estão interligadas. Eu acho que os nossos últimos episódios estão todos interligados. Sim. E fazem todos sentido. Sim, não foge muito. Imagina, eu acho que as nossas conversas não podem fugir muito disto, claro. Porque nós sabemos quem temos que ser, sabemos o que temos que fazer e sabemos o nosso objetivo final. É ser como Ele e esperar que Jesus venha outra vez para governar com Ele. Porque nós estamos à espera realmente de uma terra imaculada, que é governada por alguém que foi imaculado, continua imaculado, que não teve pecado nenhum enquanto esteve nesta terra. Por isso, não dá muito para fugir destes assuntos. E acho que às vezes o pessoal pensa, mais uma vez... Mas não, nós temos mesmo que nos apaixonar sempre pelo mesmo, porque a palavra vai-se renovando, é a mesma, mas vai-se renovando, e é necessário nós estarmos sempre a trazer o peso da responsabilidade, o amor pelos outros, e sermos realmente aquilo que Deus nos chama, porque quando nós entendemos estas coisas todas, não é? Que somos filhos e que somos igreja, nós automaticamente vamos entender o nosso papel aqui, ou seja, qual é o cargo que eu vou ocupar, porque é que Deus quer que eu esteja nesta igreja, ou neste trabalho, ou nesta faculdade. Ou seja, nós vamos saber exatamente o que temos que fazer, mas primeiro temos que ter esta identidade. Claro. Eu não posso querer ocupar cargos se eu não tiver a identidade de Cristo. Isso é exatamente... Isso vale nada. Isso vale exatamente nada, porque eu não posso ser um pastor, um profeta, ou um missionário, ou o que seja, se eu não reconheço a identidade que Cristo me deu. Não posso fazer. Como é que eu vou fazer se não reconheço aquilo? Claro. Que acredito que é realmente bom e perfeito. E tudo vai dar ao mesmo, porque lá está, como estavas a dizer, a gente pode falar de coisas que até podem parecer temas distintos e até são, e a gente fala de versículos diferentes e fala de passagens diferentes, mas todas elas apontam exatamente para a mesma coisa, que é a gente conhecer a Cristo, e tudo aponta para Cristo. Ou seja, eu acho que isso é o papel de nós aqui enquanto cristãos, é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente demonstra, tem tudo que apontar para Cristo, ou seja, todos os nossos temas, todas as nossas perguntas têm todas que apontar para Cristo. Por isso eu acho que tudo gira à volta do mesmo, mas ainda bem que gira. É cristocêntrico, lindos, não há mais nada que saber. É só cristocêntrico, só temos que nos focar nele, o que ele fez, porque é que ele fez. É que depois, imagina, pela Bíblia, isso é como se estivéssemos a ler uma história, vamos pôr assim, não é? Para aqueles que ainda estão a começar. E à medida que nós vamos conhecendo, vamos querer mais. Sim. E é mesmo, se eu quero mesmo ser... Acho que às vezes nem é ser tão parecida com Jesus, mas eu quero tanto agradá-lo que eu quero tornar-me assim, da forma como ele diz que eu sou. Porque nós estamos cheios de ruídos, cheios do barulho do mundo, cheios de comparações, agora principalmente há tanta informação errada, o Instagram agora a um clique tu acedes a muita coisa que não devias aceder, e as crianças realmente já estão a tomar estão a tomar consequências disso. Sim. De ter tanto acesso a tanta coisa que estão-se a perder desde o início. Nós ainda nos conseguiram agarrar, eu acho que a nossa geração ainda nos conseguiu agarrar. Mas agora que é tão fácil tudo... Sim, está tudo à vista.
eles estão todos deturpados, ou seja, não têm noção nenhuma de quem são, porque já não sabem se são rapazes, se são raparigas, não sabem. Porque o que o mundo lhes diz é que a vontade deles, o querer deles, o ego deles, tudo deles é bom, é natural, porque é a natureza humana. E se nós formos ver à Bíblia, o que diz a natureza humana é que é pecaminosa. Pecaminosa e que afasta de Deus. Exatamente. É aquela coisa que nos arranca da presença de Deus. É nós continuarmos a alimentar esta natureza humana, que automaticamente que é corruptível, é pecaminosa. Nos puxa para baixo, nos puxa para o pecado. E se nós não começarmos agora a constituir família, ou mesmo no nosso meio, dos nossos amigos. A fazer firmada na palavra. Exatamente, a sermos mesmo filhos de Deus, do tipo, ok, naquela rapariga existe alguma coisa diferente. Ela não fala mal dos outros, ela está sempre tudo bem, embora, imagina, há dificuldades, claro que há, mas está sempre tudo bem, porque ela tem uma esperança que o mundo não consegue entender. Se nós começarmos mesmo a ser firmados na rocha, que é Jesus, eu acho que nós conseguimos incendiar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho ali, um bocadinho ali. E não somos nós que vamos convencer as pessoas, não somos. É o Espírito Santo. Mas nós somos meios. Exatamente, nós somos as ferramentas, nós somos podemos dizer, nas mãos de Deus, os instrumentos que Deus usa, conforme o nosso chamado, conforme a nossa vocação, o que seja. Às vezes nem precisamos de ter aquele específico chamado de pastor, profeta, aqueles que falam, aqueles ministérios, mas podemos ser usados na mesma porque somos filhos de Deus. E às vezes basta isso. E entendermos que ser filho de Deus tem a responsabilidade de ser igreja. Claro. E existem certos requisitos que temos que cumprir, como é óbvio, não é isto? Porque Deus não deixou uma organização do tipo, agora façam o que quiserem. Não é sermos filhos de Deus e só dizermos e comportarmos exatamente ao contrário. Não, isso não. Temos que ser fiéis à palavra e àquilo que ela diz. E o que ela diz é que temos que ser santos e irrepreensíveis. Se é uma luta, claro que é. Se é um processo, claro que é. Super longo. É um processo mesmo muito longo. Não é porque me batizei ontem que hoje já vou ser tipo a pessoa perfeita. Não acontece. Às vezes é um processo em que a gente dá 2 passos para a frente e a seguir dá 4 para trás e já desmotiva um bocadinho. Exatamente. Mas o importante é sempre a gente preservar. E todos os dias alimentarmos-nos da palavra, porque se a nossa vida estiver firmada na palavra, se todas as nossas áreas estiverem firmadas na palavra, a nossa vida vai apontar para Cristo. Exatamente. E a nossa identidade vai estar firmada em Cristo. E se somos filhos de Deus, é isso que devemos fazer, porque muitas das vezes vai ser difícil, nós vamos desmotivar e vamos... Sim. E a culpa muitas das vezes vai-nos... atormentar, mas nós percebemos que nós fomos redimidos por Cristo e que a cruz deu-nos uma nova identidade, porque se nós não tivéssemos o sacrifício da cruz, eu não sei onde é que nós estávamos. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias, porque se nós não nos lembrarmos do que Jesus fez, não é? Do sacrifício da cruz, o que é realmente a cruz, o que é que ela nos deu, o direito que ganhamos com a cruz, eu acho que nós vamos ser levados pelas emoções. Hoje estou feliz, eu acordo feliz. Hoje, amanhã estou triste, acordo triste. E não vamos... está sol, eu estou contente. Exato, não vamos conseguir sair deste loop, deste ciclo. Não vamos conseguir, porque estamos a ser guiados por nós próprios. Não é o Espírito Santo de Deus, não é aquilo que a palavra diz, não é nada. Nós estamos a ser guiados por aquilo que acreditamos que é certo ou errado. Por aquilo, ok, se eu estou mal, fico mal. Se eu estou bem, fico bem. Eu acho mesmo importante Deus ter posto aí. O coração é enganoso. Porque se nós formos guiados por isso, nós vamos ser levados para a perdição. Vamos ser levados para aquilo que a minha carne acha que é correta. E o que é correto é o oposto do que é correto de Deus. Ou seja, não bate, as duas verdades, ou seja, só há uma verdade. E é a de Jesus. A minha verdade, que é a verdade que a carne acha que é verdade, não existe. É uma mera irrealidade deste mundo. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos. Ou seja, nós temos que ser mesmo guiados todos os dias pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Exato. Amém. E Deus deu-nos uma nova identidade. Ou seja, nós temos, pelo sacrifício de Cristo, por sermos filhos de Deus, Deus deu-nos atributos. Eu hoje estou a falar um bocado estranho. Mas quero que Deus deu-nos novos atributos, deu-nos novas características que nós podemos dizer que nós somos. E
ano passado eu fiz um vídeo a falar exatamente sobre a identidade em Cristo e hoje estava a preparar as coisinhas e eu fui ver. E é aquelas coisas que a gente já não vê há muito tempo e a gente se calhar pensa assim, é isso, fui eu que fiz isto, mas se calhar isto até... Devia ver isto mais vezes eu própria. E eu meti aqui 5 coisas que estão descritas na Bíblia que Deus diz que nós somos. E logo a começar por sermos filhos. E eu meti João 1:12. Se quiseres. Queres ler aqui? Pode ser. Liga só aqui para eu depois ver os versículos. João 1:12. Tenho aqui já. Tens? Eu apontei, sim. Ok. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, foi literalmente tudo aquilo que nós estivemos a dizer. Nós somos filhos de Deus, que é um atributo dado por Cristo. Porque se Cristo não tivesse vindo e não tivesse ido à cruz por nós, nós não podíamos ser chamados filhos de Deus e éramos apenas criaturas. Olha, eu até pus aqui estes versículos porque tinham uma ordem. Ou seja, o primeiro que eu pus foi Gênesis, que foi logo: criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus tinha um objetivo, que era criar. Criar o homem, criar a mulher. Depois, só que quando ele os criou, não teve logo o direito de ser filho. Ele simplesmente os criou com o objetivo de ter essa relação. Depois tenho essa que é o termos o direito de se tornar filhos. Que depois podemos ver que em Efésios 1:5, eu acho que também tens apontado esse. Em baixo, nos teus apontamentos. Aqui? Não tens? Não, acho que não. Aqui. Não, isto é Romanos, Jeremias e Coríntios. Eu tenho: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, ou seja, pelo sacrifício que ele fez, conforme o bom propósito da sua vontade. E depois, ou seja, Deus criou o homem e a mulher, Jesus veio, fez o seu sacrifício, morreu por nós, automaticamente tornámos-nos filhos de Deus. Exatamente. Depois nós podemos ler em 1 de Pedro 2:9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, aqui já temos a responsabilidade do que é ser igreja. Já temos a responsabilidade de, ok, eu sou filha de Deus, eu tenho que agir de certa forma. Depois, para acabar, eu tenho aqui outro, que é Romanos 8:14-15, que é a distinção aqui que um não crente consegue ver àqueles que são chamados filhos de Deus. Romanos quê? Romanos 8:14-15. Pode ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, há uma distinção. Só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que também são considerados filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, mas para novamente temerem. Mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Muito bem. Não é? Ou seja, todos estes versículos indicam Exatamente. literalmente que nós somos filhos, que a nossa identidade é de filhos de Deus e que isso vem somente pelo sacrifício de Jesus. Exatamente. E que nós carregamos uma responsabilidade por causa disso. Exatamente. Ou seja, Deus nos chama filhos de Deus, ok, aceitaste, queres-me conhecer mais, mas também tens de cumprir isto. Claro. Tens de cumprir aquilo que eu digo que tu és. E vai custar, claro, custa sempre. Não é fácil deixarmos os nossos costumes para trás e tornarmos filhos de Deus, porque custa muito matar mesmo a nossa carne. Então, a segunda coisa que eu escrevi, e está em 2 Coríntios 5:17, mas que já foi o primeiro versículo que nós lemos, é que nós somos novas criaturas, então como nós já referimos, ou seja, temos uma nova identidade porque cremos em Cristo. A terceira coisa que eu escrevi é que por nós crermos em Cristo, nós somos pessoas que têm planos, ou seja, Deus projetou planos para a nossa vida. Isso está em Jeremias 29:11. Eu escolhi-te. É essa, não é? Dentro do vento? É. Antes. Esse versículo é lindo. amazing. Very lindinho.
Então, Jeremias 29:11, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos... não é este que estávamos a falar, mas é parecido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus projetou planos para a nossa vida. Nós não somos pessoas desamparadas neste mundo que andamos aqui a navegar, mas somos pessoas que, com Cristo, Deus projeta planos em nós e muitas das vezes nós fazemos planos e Deus tem um plano super, hiper, mega, 1000 vezes maior e melhor que o nosso. Depois, escrevi que nós somos livres em Romanos 8, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito... Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, eu já não estou no pecado e eu já não estou na morte. Ou seja, uma nova identidade, nós somos pessoas livres. E por fim, somos pessoas justificadas. Somos justificados, lá está, pelo sacrifício de Cristo. E podemos ler Romanos 3, no versículo 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, estas 5 coisas já demonstram o quão maravilhoso é nós sermos, nós estarmos em Cristo e nós sermos chamados filhos de Deus, e todas estas coisas, todas estas características que vêm, que fazem parte da nossa identidade, por agora nós queremos em Cristo. Exatamente. Eu acho que é basicamente isto que nós queremos vos dizer, que é quando nós aceitamos Jesus como nosso Cristo e Salvador e percebemos o sacrifício que Ele fez por nós, tudo isso vem com uma identidade nova, vem com atitudes, comportamentos novos, que é uma consequência mais boa de termos realmente percebido, ok, Ele é meu Pai, se Ele é meu Pai eu quero agradá-lo, de que forma é que eu consigo agradar Deus? E é relembrando do sacrifício que Jesus fez por nós todos os dias e dizer para nós próprios, ok, eu não quero ser igual a ontem, eu quero ser melhor do que ontem. E como é que eu consigo fazer isso? Mergulhando na Palavra de Deus todos os dias e perceber que, ok, Deus dá-nos instruções, vocês têm que seguir isto. Eu quero abençoar-vos, eu quero que vocês sejam prósperos, eu quero que vocês tenham frutos. Vocês têm que fazer isto para isso acontecer, ou seja, não é pelas nossas obras, não é porque nós somos bons ou boas pessoas, pela graça, não é pelo nosso trabalho de mãos, não, é pela graça. Deus dá-nos isto pela graça, mas também é nosso trabalho, é o nosso papel conseguirmos também sermos boas pessoas e agradar a Deus, do tipo, nós gostamos de ser valorizados por Deus e Deus também alegra-se quando nós cumprimos o que diz as Escrituras, quando nós cumprimos aquilo que Deus diz que é ser filho de Deus e é ser igreja. Basicamente é amar a Deus acima de tudo e todos e amar o próximo. Eu acho que estes 2 versículos realmente me faz tudo mesmo direitinho. É tipo, todo sentido. Estes 2 versículos dá para tudo. Dá para tudo. Dá para tudo. Tudo. Tens que amar a Deus acima de tudo, como é óbvio. Tem que ser. Óbvio. É o primeiro mandamento. Exatamente. Ele veio por ti. Ele morreu por ti. Não há nada melhor do que isso, um maior ato de amor do que esse. E o segundo, tens que amar o próximo. O que é amar o próximo? É teres o fruto do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, ser pilar na vida das outras pessoas, não é? Para incendiar e para mostrar quem realmente é Cristo. Não é? Somos pilares de fogo. Exatamente. E depois vêm as outras coisas que nós temos que ter para conseguir concretizar essas 2 coisas. Exatamente. Porque muitas vezes é difícil. É muito difícil. Isso é verdade. Se Paulo estivesse aqui, eu vejo muitos memes. Eu, Paulo, escrevo-vos antes que vos encontre para não vos matar primeiro. Não, mas é difícil. As 2 coisas. Muitas das vezes, amar a Cristo é maravilhoso, mas muitas das vezes é algo
difícil, porque nós muitas das vezes a nossa natureza humana quer amar mais as coisas terrenas do que propriamente amar a Cristo. E eu digo sempre isto, ou aconselho sempre isto, que é, analisem-se primeiro a vocês mesmos e perguntem, eu estou a buscar a Cristo porquê? Qual é a minha verdadeira intenção? Deus sabe, Deus já sabe antes de vocês perguntarem, mas orem mesmo nesse sentido e digam, se eu estou a buscar-te pelos motivos errados, então corrige-me e ajuda-me a voltar para o centro da tua vontade. Se eu estou a buscar-te pelos motivos egoístas, então retira o egoísmo de mim e volta-me para o centro da tua vontade. Porque às vezes nós queremos muito uma coisa, nós às vezes queremos buscar a Deus pela nossa concretização pessoal. Por aquilo que nós achamos que Ele nos vai dar. E não funciona só pelo assim. amor dele. Exatamente, nós temos que nos apaixonar por Jesus. Ou seja, é mesmo uma análise pessoal de ajuda-me a perceber, Deus, onde é que eu estou a errar, o meu egoísmo, mostra todo o meu egoísmo e mostra tudo aquilo que me afasta de ti, porque depois aí vocês vão começar a perceber, realmente eu fiz coisas ou pedi coisas que não estavam certas, ou eu fui orar porque quis outros motivos e não estar na tua presença ou no secreto contigo. Por isso, analisem-se mesmo e vejam, e deixem Deus falar com vocês e deixem Deus mudar-vos e para vocês perceberem, ok, agora estou no centro da tua vontade. E estar no centro da tua vontade, estar no centro da vontade de Deus é obedecer. Simplesmente, é obedecer. Só assim é que vamos conseguir estar no centro da vontade. Aí obedecendo é retirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém. Que é o que custa. Custa e muito. Certo. Mas, como é que se costuma dizer? Não é recompensa. Aquela frase que até o Alessandro Vilas Boas diz vezes, que é o privilégio é maior que o preço. É certo, é verdade. Porque nós não vamos ter outro tempo assim, a viver na Terra e ter assim, sabes? Este poder de escolha do tipo, ok, eu sei que posso orar agora, mas optei por ir para o telemóvel. Eu sei que posso ir para a igreja na sexta-noite, mas optei ir dar ali um passinho de dança. Ou seja, nós temos o poder de escolher agora e temos o livre-arbítrio de escolher agora e optarmos como queremos passar o nosso tempo aqui na Terra e escolham mesmo Jesus, escolham mesmo passar esse tempo com Jesus, porque vale mesmo a pena e é super prazeroso e a maneira como Ele nos desconstrói e nos volta a construir é gratificante, é do tipo... Dói muito, sim, dói, é verdade, dói, mas a identidade que Ele depois nos dá é incrível. É isso, pessoal. Terminado mais um episódio a falar sobre quem nós somos em Cristo. Espero que isso tenha ficado um bocadinho mais esclarecido aqui, porque nós falamos dos atributos que nos são dados por Deus a partir do momento em que nós cremos em Cristo e a partir do momento em que nós nos assumimos que somos cristãos e que queremos viver na presença de Cristo, porque tudo muda e a nossa percepção de nós próprios, a percepção que os outros até têm sobre nós, a percepção que os outros que os outros têm de nós, a percepção das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas, os nossos amigos, a nossa família, tudo muda porque nós somos moldados por Cristo e porque nós deixamos-nos ser moldados por Cristo. Exatamente. E eu acho que isso é maravilhoso e a partir do momento em que nós entendemos a identidade que Cristo nos deu, tudo na nossa vida muda. E floresce, basicamente floresce, porque passamos a ter uma esperança e um novo chamado de vida completamente diferente e muito bom, porque nós passamos a ter a vontade de Deus como centro da nossa vida e a vontade de Deus, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável, ou seja, Deus vai tornar-se mesmo real em nós e os outros vão conseguir ver isso e espero que, ao termos a noção da responsabilidade que é a identidade, conseguirmos trazer as pessoas para Cristo. Amém. Que é a nossa maior responsabilidade. Exatamente. Amém. É isto. Acho que podemos terminar. Se vocês tiverem mais questões, podem deixar nos comentários, podem mandar mensagens. Sim. Podem até deixar mais versículos, podem até deixar as vossas histórias de como é que foram mudados por Cristo e ganharam uma nova identidade. É isso. Por isso, voltem um bocadinho mais com Jesus.